O alvorecer rastejava pálido e enevoado por sobre a cerca de arame farpado coberta de orvalho. Um vento úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição, varria a clareira desolada na fronteira amazônica, um lembrete constante da selvageria que cercava aquele posto avançado da civilização. O toque de alvorada, estridente e implacável, rasgou o silêncio da selva, penetrando até o mais profundo do sono e estilhaçando a consciência dos soldados. A primeira-tenente Sofia Oliveira já estava de pé há mais de uma hora. Seu uniforme de selva, impecavelmente engomado, não exibia um único vinco. O cabelo, preso num coque firme e disciplinado, e as bochechas coradas pelo banho de água fria do rio, mostravam que ela estava pronta para enfrentar mais um dia. Formada com honras na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, a melhor de sua turma, ela era um prodígio. Na cerimônia de graduação, ao receber a espada de oficial das mãos do presidente, seus olhos ardiam com uma única chama, uma lealdade inabalável à nação. Entre as inúmeras opções de postos confortáveis em centros urbanos, ela escolheu, sem hesitar, a fronteira. E não qualquer fronteira, mas o Batalhão de Infantaria de Selva Onça Pintada, o mais notório por suas condições adversas e missões perigosas. Seus colegas de turma não entendiam sua decisão de trocar o caminho fácil pelo árduo, mas Sofia acreditava que aquele era o verdadeiro caminho de um soldado. Entre homens de aço, ela também queria ser forjada como uma lâmina afiada. No pátio de formaturas, em seu primeiro dia, os olhares dos soldados eram uma mistura complexa de curiosidade, cautela e, nos olhos de alguns, um desprezo mal disfarçado. A ideia de uma mulher, ainda por cima uma tenente recém-formada como sua nova oficial de operações, era um conceito que a mentalidade endurecida daquele lugar relutava em aceitar. Mas Sofia não se intimidou. Ela tinha confiança em sua capacidade de provar seu valor. Conhecimento, preparo físico, força mental, em nenhum desses quesitos ela se sentia inferior a seus colegas homens. Pelo contrário, em muitos deles, ela os superava. O comandante de fato do batalhão Onça Pintada era o tenente-coronel Arthur Montenegro. No primeiro encontro ele folheou os documentos de Sofia com enfado, sua voz mais carregada de aborrecimento do que de interesse. Tenente Oliveira. Primeira da turma em Agulhas Negras, é? É louvável que sua cabecinha de estudiosa a tenha trazido até aqui, mas isto não é um clube de debates acadêmicos onde se fica empurrando caneta. O exército é para a guerra, e a guerra é feita com sangue e suor. Não é brincadeira de mocinha, entende? Era uma linguagem humilhante. Contudo, Sofia não alterou sua expressão. De pé com a postura ereta, ela respondeu, entendido, senhor. Eu vim para cá como um soldado, não como uma mulher. Tenho plena confiança de que cumprirei qualquer missão que me for designada com perfeição. A resposta audaciosa fez as sobrancelhas do coronel Montenegro se arquearem. Ele soltou um riso de escárnio e a mediu da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando o gado. Naquele olhar, Sofia sentiu uma raiva fria subir por sua espinha. A confiança é admirável. Ótimo. Vamos ver até quando dura essa sua autoconfiança. A partir daquele dia, a vida de Sofia no batalhão se tornou uma guerra invisível e incessante. O coronel Montenegro a excluía deliberadamente de treinamentos e reuniões importantes. As tarefas que lhe eram atribuídas eram, em sua maioria, processamento administrativo e burocracias menores, um insulto ao seu posto de oficial de operações. Os outros oficiais, percebendo a atitude de Montenegro, tratavam-na como se ela não existisse. No refeitório, na sala de descanso, um vácuo gelado sempre se formava ao seu redor. Eles não a chamavam de Tenente Oliveira. Por suas costas murmuravam apelidos como a Mauricinha, ou reclamavam do cheiro de perfume, em meio ao suor e à pólvora. Cada vez que isso acontecia, Sofia cerrava os punhos com força. Não queria chorar. Desmoronar ali seria dar a eles exatamente o que queriam. Ela acordava antes do amanhecer, corria pelo pátio de terra batida antes de todos e passava as noites debruçada sobre mapas táticos e manuais de sobrevivência na selva. Acreditava que a única maneira de provar seu valor era através da competência. Mas a muralha da realidade era muito mais espessa e fria do que ela imaginara.
Seus esforços eram consistentemente ignorados, suas opiniões, descartadas com leviandade. Certa vez, durante um treinamento de navegação noturna na selva, a rota de infiltração mais eficiente que ela propôs foi rejeitada simplesmente por ter vindo de uma mulher. A tropa acabou se perdendo na área de risco que ela havia apontado, sofrendo a humilhação de precisar de resgate. Ninguém lhe pediu desculpas. Pelo contrário, um clima de acusação se formou ao redor dela. A tenente não leu o mapa direito? Dizem que mulheres não têm senso de direção, disse um capitão durante a reunião de avaliação, e os outros oficiais riram. Sofia mordeu o lábio com força, sentindo o gosto de sangue. A fúria subiu-lhe à cabeça, mas em vez de externar sua emoção, ela respondeu com uma frieza cortante. A rota que eu sugeri era a crista da montanha a 3 quilômetros a leste de nossa posição atual. Sugiro que verifiquem novamente os mapas e os dados do GPS. Um silêncio momentâneo pairou na sala com sua correção precisa. O coronel Montenegro, no entanto, apenas observava a situação com uma expressão de desagrado. Em vez de reconhecer a competência de Sofia, ele parecia vê-la como uma subordinada insolente que desafiava sua autoridade. Naquela noite, sentada sozinha na frieza de seu alojamento, Sofia sentiu pela primeira vez um profundo desamparo. Uma fissura fina começou a se formar em sua convicção de aço. Este não era o exército com o qual sonhara. Era uma fortaleza de ferro governada por gênero e preconceito, não por mérito e habilidade. Seria ela capaz de transpor essa muralha colossal? Ou a própria tentativa de fazê-lo era uma tolice? Lá fora, a escuridão da selva amazônica era total, quase palpável. O som distante do vento entre as árvores gigantes soava como o lamento de uma criatura perdida. Sofia tirou o uniforme, pendurou-o com cuidado e sentou-se à sua escrivaninha. Abriu seu diário digital. Ela mantinha um registro meticuloso de cada dia. Era sua única forma de digerir a injustiça e a raiva. Hoje eu me tornei uma mulher invisível. Pior que isso, um estorvo. Aos olhos deles, sou apenas uma mulherzinha. Minha capacidade, meu esforço, minha lealdade. Nada disso é visto. Mas eu não vou desistir. Dizem que a hora mais escura é a que precede o amanhecer. Acredito que um dia minha sinceridade e minha competência derrubarão este muro frio de preconceito. Eu sou uma soldado. Primeira-tenente Sofia Oliveira do Exército Brasileiro. Ao escrever a última frase, ela recompôs sua determinação. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Lágrimas naquele lugar seriam apenas um sinal de fraqueza. Forçou-se a fechar os olhos, prometendo a si mesma que acordaria na manhã seguinte ainda mais forte. Na escuridão profunda, seu coração de aço tremia sutilmente. Com o passar do tempo, o muro invisível ao redor da tenente Sofia Oliveira tornava-se cada vez mais sólido e alto. Era como uma parede de vidro, ela podia ver o mundo do outro lado, mas jamais alcançá-lo. Estava completamente isolada dentro da unidade. Na formatura matinal, mesmo que Sofia bradasse seu relatório com voz potente, o tenente-coronel Montenegro fingia não ouvir, olhando para outro lugar. A humilhação pública diante de toda a tropa era como uma faca afiada cravada em seu peito. No início sentia raiva, mas depois, uma triste resignação tomou seu lugar. Ela passou a executar suas tarefas de forma mecânica. Na elaboração de planos operacionais, a principal função de um oficial de operações, ela foi completamente excluída. Os planos para treinamentos importantes eram sempre repassados diretamente ao subcomandante, o Major Ricardo Neves, pulando a. Sofia só tomava conhecimento dos detalhes das missões ao ouvir trechos de conversas entre os outros oficiais, como se fosse uma estranha, não um membro da unidade. Certa vez, antes de um grande exercício conjunto com forças internacionais, um relatório tático que ela passará a noite inteira elaborando foi encontrado no lixo, sem qualquer explicação. Incapaz de conter sua frustração, ela foi até o escritório de Montenegro. Senhor, poderia me explicar qual o problema com o relatório que apresentei? Se houver algo a corrigir, posso passar a noite em claro para aperfeiçoá-lo.
Montenegro recostou-se em sua cadeira, cruzou as pernas e olhou para ela com um sorriso de escárnio. Tenente, você ainda não entendeu? Aqui não é um grêmio estudantil para você se exibir. Por mais inteligente que você tente parecer em seus relatórios, tudo que sai da sua cabeça, sem nenhuma experiência de combate real, é pura teoria de gabinete. Entendeu? Admito minha falta de experiência em combate, senhor. Mas a análise tática e os dados do relatório são baseados em informações objetivas e inteligência recente. No mínimo, poderiam ter sido revisados. Chega, Montenegro bateu na mesa, gritando. Seu rosto estava vermelho de raiva. Sua missão é fazer o que eu mando e calada. De onde vem essa mania de retrucar? Falta de disciplina. Sai agora e dê 20 voltas no pátio. Até você aprender a se colocar no seu lugar. Era uma ordem injusta. Mas no exército, a ordem de um superior é absoluta. Sofia bateu continência e se virou. Assim que a porta do escritório se fechou, ela ouviu a voz de Montenegro, carregada de zombaria. Dizem que galinha que canta como galo corta-se o pescoço. No quartel é a mesma coisa. Sofia cerrou os dentes e caminhou para o pátio. Enquanto corria sob o sol inclemente levantando poeira, lágrimas escorriam por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas quentes, de fúria e teimosia. Ela não correu 20 voltas, mas 30. O fôlego faltou, as pernas doíam como se fossem quebrar, mas ela não parou. Queria que a dor física suplantasse a dor mental. Esses incidentes se tornaram rotina. Montenegro encontrava qualquer pretexto para criticá-la e humilhá-la. Ataques pessoais, como dizer que seu jeito de andar não era marcial ou que sua voz não tinha firmeza, eram constantes. Os outros oficiais fingiam não ver ou, pior, concordavam com Montenegro para agradá-lo. O Major Neves, em particular, era abertamente hostil. Ele era o braço direito leal de Montenegro e tomava a iniciativa de atormentar Sofia. Dava a ela uma quantidade de trabalho impossível de ser concluída, forçando-a a fazer horas extras, e exagerava pequenos erros para envergonhá-la na frente de todos. Nenhum de seus colegas ou superiores a defendia. Alguns que no início a olhavam com simpatia, gradualmente se afastaram, intimidados pela fúria de Montenegro. A própria sobrevivência deles era mais importante. Eles sabiam muito bem que naquela organização o silêncio e a conivência eram o caminho para sobreviver, não o confronto com a injustiça. Numa noite, Sofia estava sozinha no escritório vazio, muito depois de todos terem ido embora, lutando contra uma pilha de documentos. O capitão Bruno Costa aproximou-se cautelosamente e lhe ofereceu uma xícara de café. Ele era um dos poucos oficiais que mantinham uma atitude relativamente neutra em relação a ela. Tenente, não está se esforçando demais? Ninguém conseguiria fazer tudo isso sozinho. O calor do café pareceu derreter um pouco do gelo em seu coração. Sofia deu um sorriso fraco. Está tudo bem, capitão. É o meu trabalho. O capitão Costa hesitou por um momento e depois disse em voz baixa, Sofia. Não tente ser tão inflexível. Às vezes, é preciso saber ceder um pouco. O coronel Montenegro é assim mesmo. Tentar lutar contra ele só vai te machucar. Ele se acha o rei deste lugar. Era um consolo, mas também um conselho. Para Sofia, porém, soou como uma proposta de rendição covarde. Capitão Costa, eu sou uma soldado. Não fui ensinada a baixar a cabeça para a injustiça. E é por isso que as coisas são difíceis para você. Aqui não é a academia. A realidade é bem diferente dos manuais. O capitão Costa não disse mais nada e se retirou. Vendo partir, Sofia sentiu uma solidão profunda. Todos, em nome da realidade, ignoravam a injustiça. Era como se apenas ela estivesse batendo a cabeça contra um muro gigante. Seu único refúgio eram as ligações de fim de semana para seus pais. Mas ela nunca mencionou uma palavra sobre as dificuldades que enfrentava. Não queria preocupá-los e, acima de tudo, não queria admitir sua própria fraqueza.
Seu pai era um general de alto escalão no Ministério da Defesa, mas ela nunca pensou em usar sua influência. Seu orgulho não permitiria. Queria vencer por seus próprios méritos. Sofia, minha filha, como você está? Está se alimentando bem? Não está sendo muito difícil? A voz calorosa de sua mãe, do outro lado da linha, fez um nó se formar em sua garganta. Sofia se esforçou para soar alegre. Claro, mãe. Estou ótima. Meus colegas são todos gente boa, e os superiores cuidam muito bem de mim. Não se preocupe. Era mentira. Engolir a verdade que subia pela garganta era muito mais difícil do que lidar com pilhas de papelada. Depois de desligar, o vazio inevitavelmente a invadia. Ela lia, se exercitava, tentava se fortalecer. Corria pelo pátio até tarde da noite e suava na sala de musculação, tentando afastar os pensamentos negativos. Seu corpo ficava cada vez mais forte, mais parecido com o de um soldado, mas as feridas em sua alma, invisíveis para todos, se aprofundavam. O muro ao seu redor era tão transparente que ela podia ver tudo do outro lado. As risadas de seus colegas, o calor do treinamento em equipe, o forte laço de camaradagem. Mas ela nunca poderia entrar. Era apenas uma observadora solitária, forçada a assistir a tudo de fora. Será que um dia conseguirei quebrar este muro? Ou serei lentamente sufocada dentro dele? Na escuridão, ela se fazia perguntas sem resposta. Com a chegada do período de chuvas, uma tensão palpável pairou sobre o batalhão Onça Pintada. A Operação Fronteira Segura, um exercício tático de grande escala que poderia determinar o futuro de toda a brigada, estava se aproximando. Este não era um treinamento anual qualquer. Era um evento crucial, diretamente ligado ao mandato do comandante da brigada, e o resultado poderia selar o destino de muitos oficiais. O tenente-coronel Montenegro estava mais investido neste treinamento do que qualquer outra pessoa. Ele pressionava seus homens impiedosamente. Com treinos exaustivos do amanhecer ao anoitecer, os soldados estavam esgotados e os oficiais, com os nervos à flor da pele, hostilizavam uns aos outros. A unidade inteira fervia como uma panela de pressão. Nesse ambiente, a pressão de Montenegro sobre a tenente Sofia Oliveira se intensificou. Ele a excluiu completamente do processo de planejamento do exercício, mas, ao mesmo tempo, despejou sobre ela todas as tarefas logísticas e administrativas. Sofia passava as noites conferindo listas de equipamentos de comunicação, verificando a contagem de munição e inspecionando os estoques de água e rações de emergência, trabalhos distantes das verdadeiras responsabilidades de um oficial de operações. Apesar de tudo, Sofia cumpria suas tarefas em silêncio. Na verdade, ela se esforçava para fazê-las com perfeição, pois sabia que o menor erro seria usado por Montenegro como um pretexto para atacá-la. Ela checava os números 2, 3 vezes e inspecionava pessoalmente cada item no almoxarifado. Foi durante uma dessas inspeções que ela descobriu um problema crítico. Parte dos novos visores noturnos, um equipamento essencial para o exercício, estava armazenada de forma inadequada e apresentava sinais de danos pela umidade. Se não fossem reparados imediatamente, poderiam causar uma falha catastrófica no dia do treinamento. Sofia imediatamente compilou os dados e reportou a situação ao subcomandante, o Major Neves. Major, a inspeção dos equipamentos de visão noturna revelou que de 20 unidades, 6 apresentam infiltração de umidade na bateria e danos nas lentes. Precisamos de manutenção urgente antes do exercício. Mas o Major Neves apenas olhou por cima do relatório dela e disse, com ar de enfado, isso é trabalho do pessoal da logística. Por que a oficial de operações está se metendo onde não é chamada? Tenente, trate de cuidar das suas tarefas. Mas o setor de logística ainda não identificou o problema, senhor. Se não agirmos agora, o treinamento pode ser seriamente comprometido. Eu já disse que eles vão cuidar disso. Você se acha muito esperta, não é, tenente? Tem que conferir tudo com os próprios olhos para ficar satisfeita? No exército, a pessoa mais irritante é aquela que se acha mais inteligente que os outros. O Major Neves gesticulou com a mão, dispensando-a.
Frustrada, mas determinada, Sofia decidiu que não podia recuar. Resolveu reportar diretamente ao coronel Montenegro. A reação dele, no entanto, foi ainda mais fria. E o que você quer que eu faça? Acha que não podemos realizar o treinamento por causa de alguns equipamentos quebrados? Não me venha com bobagens e volte para a sua mesa. Senhor, não se trata de alguns equipamentos. Este é um assunto crucial que pode determinar o sucesso ou fracasso da operação de infiltração noturna. Eu mesma posso contatar o batalhão de manutenção para... Você está questionando minhas ordens? A voz de Montenegro tornou-se gélida. Seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Tenente, você não conhece o seu lugar. O seu trabalho é sentar naquela mesa e carimbar papéis. A operação nós cuidamos. Não me apareça mais na minha frente com essas besteiras. Este é o último aviso. O diálogo era impossível. Com o coração pesado, Sofia não teve outra escolha a não ser sair do escritório. Sua advertência racional e sua preocupação foram esmagadas pela muralha intransponível do preconceito. Eles não a ouviram. Pior, nem sequer tentaram ouvir. Pelo simples fato de ela ser mulher, todas as suas opiniões eram consideradas indignas de consideração. A preocupação de Sofia previsivelmente tornou-se realidade. 2 dias antes do exercício, durante a verificação final dos equipamentos, o problema com os visores noturnos foi finalmente descoberto. Um pedido de reparo de emergência foi enviado ao batalhão de manutenção, mas a resposta foi que, devido à falta de peças de reposição, um conserto completo antes do exercício era impossível. A base entrou em pânico. Montenegro, enfurecido, culpou o chefe de logística, e o Major Neves rapidamente tentou se isentar de qualquer responsabilidade. Observando tudo, Sofia sentiu um profundo sentimento de desilusão. A arrogância e a negligência deles, mesmo depois de seu aviso, haviam causado essa crise. Este incidente fez com que Montenegro guardasse um rancor ainda mais profundo de Sofia. A exposição de seu próprio erro foi, de alguma forma, distorcida em sua mente como culpa dela. Em uma reunião com todos os oficiais, ele a apontou deliberadamente e gritou: Tenente Oliveira! Uma oficial de operações que nem sequer consegue monitorar o estado dos equipamentos da unidade? Como podemos confiar uma operação a alguém como você? O que diabos você aprendeu na academia? Era uma transferência de culpa flagrante. Todos os oficiais presentes sabiam a verdade, mas ninguém se manifestou. Em silêncio, eles apenas concordaram com a fúria de Montenegro. Sofia queria retrucar, mas sabia que qualquer palavra seria inútil diante de um homem que havia perdido a razão. Ela apenas cerrou os lábios e suportou a humilhação. Na noite anterior ao exercício, Sofia não conseguiu dormir. O céu lá fora estava escuro como piche, e a atmosfera na base era pesada, como a calmaria antes de uma tempestade. A confiança dentro da organização já estava profundamente abalada. Uma estrutura onde alertas racionais são ignorados e a culpa é transferida para os inocentes. Um exército assim poderia realmente vencer uma guerra? De repente, ela se lembrou das palavras do diretor da Academia Militar, ditas aos cadetes anos antes. Vocês devem ser a lâmina mais afiada que defende o Brasil. Mas lembrem-se, uma espada só tem valor quando empunhada pela justiça. No momento em que vocês se comprometerem com a injustiça, sua lâmina enferrujará. Para onde minha espada está apontada agora? Será que ela já não está enferrujando? Na escuridão, Sofia silenciosamente examinou sua própria alma. Junto com a ansiedade, uma estranha determinação começou a crescer. Algo estava terrivelmente errado. E um forte senso de dever, a obrigação de um dia corrigir esse rumo equivocado, brotava em seu coração. Era como uma brisa suave, pressagiando uma tempestade violenta. Ainda era fraca, mas ela sentia instintivamente que aquela brisa não iria parar. Toda rachadura começa com uma pequena fenda. A alvorada do dia da Operação Fronteira Segura foi excepcionalmente fria e escura. Nuvens baixas pairavam no céu, ameaçando desabar em chuva a qualquer momento.
No pátio de formaturas, o ronco pesado dos motores dos blindados e tanques vibrava no peito, e a respiração ofegante dos soldados em equipamento de combate completo se dissipava como névoa branca no ar úmido. A primeira-tenente Sofia Oliveira movia-se apressadamente, fazendo uma verificação final nos equipamentos de comunicação. Não pregara o olho a noite inteira, mas não havia tempo para sentir cansaço. A tensão aguda mantinha todos os seus sentidos em alerta. Ela sabia que seu papel era limitado, mas sentia que devia fazer o seu melhor na posição que lhe fora designada. Esse era o dever de um soldado. Para este exercício, não apenas os comandantes da brigada e de escalões superiores foram convidados, mas também autoridades locais e jornalistas, formando uma comitiva de observadores. Para o tenente-coronel Montenegro, era a oportunidade de ouro para exibir sua competência e pavimentar seu caminho para a promoção. Desde cedo ele gritava com o rosto afogueado, pressionando a tropa. Em seus olhos brilhavam a ganância pelo sucesso e a impaciência. O clímax do exercício era uma operação de manobra noturna para romper uma linha inimiga simulada e recapturar uma colina estratégica. E o início de tudo seria a transmissão do comandante do batalhão, conectando todas as redes de comunicação e anunciando o começo da operação. O coronel Montenegro subiu ao palanque do posto de comando, sob o olhar atento da comitiva, e pegou o microfone com uma expressão solene. Todos os olhares, dos soldados e dos convidados, estavam fixos nele. A todos os soldados do batalhão onça pintada. A Operação Fronteira Segura começa agora. Nosso objetivo é um só: a vitória. Esmaguem o inimigo e tomem o objetivo. A voz trovejante de Montenegro deveria ecoar pelos alto-falantes. No entanto, tudo que se ouviu foi um chiado estático. Nenhum som. Montenegro, perplexo, bateu no microfone, mas a situação não melhorou. Um murmúrio começou a se espalhar pelo posto de comando. Na área dos observadores, vozes confusas e olhares de interrogação se multiplicavam. Comunicações. Oficial de comunicações. O que estão fazendo aí parados? O rosto de Montenegro se contorceu de raiva. Os especialistas em comunicação correram, atordoados, para verificar o equipamento, mas não conseguiam encontrar a causa do problema. O tempo passava e o silêncio humilhante de Montenegro se prolongava. Gotas de suor frio brotaram em sua testa. Seu palco de glória estava se transformando em seu pior pesadelo. Foi Sofia Oliveira quem identificou o problema. Há dias, ao verificar o inventário de equipamentos de comunicação, ela notara que alguns cabos de conexão estavam velhos e com o revestimento danificado, e havia recomendado a substituição. Essa recomendação também fora ignorada. Ela se lembrou de ter guardado um cabo reserva e correu para o posto de comando. Senhor, o problema é no cabo de conexão. Vou substituí-lo. Sem esperar por permissão, Sofia mergulhou sob a mesa de equipamentos e começou a trocar o cabo velho com habilidade. Graças ao seu raciocínio rápido e ação decisiva, a rede de comunicação foi milagrosamente restaurada em poucos minutos. 1, 2, teste. Tenente Oliveira na escuta, a voz da sala de controle soou clara em seu fone de ouvido. Sofia enxugou o suor e respondeu: recepção excelente. Mas quando Sofia resolveu a situação e saiu do posto de comando, não foi um elogio que a esperava. O tenente-coronel Montenegro, com seu orgulho ferido, fez dela o bode expiatório para descarregar sua frustração. Diante de dezenas de pessoas, ele ergueu a mão e a desferiu contra o rosto de Sofia. Plaf! O som agudo, como pele se rasgando, ecoou pelo pátio de formaturas. Instantaneamente todo o barulho cessou. Um silêncio mortal se instalou, como se o tempo tivesse parado. A cabeça de Sofia virou para o lado, e uma dor ardente explodiu em sua bochecha. Ela viu estrelas. Choque, dor e, maior que tudo, uma vergonha avassaladora tomaram conta de seu corpo. Inútil. Por sua culpa, que vergonha estamos passando. Uma oficial de operações que não consegue nem cuidar de um equipamento e arruína um treinamento desta maneira. O grito de Montenegro a atingiu como um golpe. Ele, ainda furioso, ergueu a mão novamente.
No entanto, naquele momento, consciente dos olhares ao redor, ele cerrou o punho e tremeu de raiva. O comandante da brigada e os outros observadores o encaravam com expressões severas. Lentamente, Sofia ergueu a cabeça. A humilhação que dilacerava seu coração doía mais do que a ardência em sua bochecha. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não as deixou cair. Em seu lugar, uma raiva fria ardeu como fogo. Ela olhou diretamente para Montenegro. Naquele olhar, não havia mais medo ou submissão. Apenas desprezo e uma vontade de resistir flamejavam. Ao encontrar o olhar dela, Montenegro vacilou por um instante. Nos olhos daquela que ele considerava uma simples tenente, ele leu, pela primeira vez, uma hostilidade gélida dirigida a ele. O que está olhando? Volte para o seu posto, agora, ele gritou, tentando manter a pose de autoridade, mas sua voz tremeu sutilmente. Sofia se virou sem dizer uma palavra. Os olhares de inúmeras pessoas a atingiram como punhais em suas costas. Piedade, curiosidade, condenação e indiferença. Nenhum daqueles olhares lhe oferecia consolo. Como uma máquina, ela voltou para seu posto e continuou a monitorar o exercício. Mas seus olhos não viam nada. Apenas a palavra inútil ecoava em seus ouvidos. Naquele instante, a dignidade de Sofia Oliveira como ser humano foi estilhaçada. A honra e o orgulho de ser uma soldado, que ela tanto se esforçara para proteger, foram jogados na poeira. A marca vermelha e vívida da mão em sua bochecha não era um simples ferimento. Era o estigma que aquela organização injusta havia gravado nela. O treinamento continuou, mas tudo já havia mudado de forma irrevogável. A explosão de Montenegro não fora um simples desabafo emocional. Fora o momento em que o abscesso purulento da organização finalmente rompera. E Sofia Oliveira, agora no centro dessa explosão, não era mais a tenente novata e idealista de antes. Dentro dela, algo duro e frio estava despertando. A tempestade estava apenas começando. O treinamento terminou formalmente. A colina estratégica foi recapturada, e gritos de vitória foram dados, mas não havia alegria no rosto de ninguém. A sombra do evento chocante no pátio de formaturas pesava sobre todo o batalhão onça-pintada. No veículo que retornava à base, ninguém abria a boca. No silêncio pesado, cada um fazia seus próprios cálculos. A tenente Sofia Oliveira, sentada num canto do caminhão, olhava fixamente para a paisagem que passava pela janela. A dor ardente em sua bochecha havia se transformado numa dor latejante. Mas o que doía mais era seu coração, manchado de traição e desespero. Diante de tantos colegas, ela perderá o mínimo de respeito como ser humano. E naquele momento ninguém a defendeu. Todos foram espectadores. Assim que retornaram à base, Sofia soube que a corregedoria da divisão havia sido acionada para uma investigação. Alguém da comitiva de observadores devia ter denunciado o incidente. Por um breve momento, uma tênue esperança de que a justiça prevalecesse surgiu. Mas essa esperança logo foi despedaçada. A investigação seguiu um roteiro cuidadosamente elaborado. O primeiro a procurar Sofia foi seu superior direto, o Major Ricardo Neves. Deixando de lado sua arrogância habitual, ele se aproximou com um sorriso constrangido, tentando persuadi-la. Tenente, sei que você passou por um susto. O coronel estava muito estressado por causa do treinamento e cometeu um erro. Você sabe que ele não é assim, não é? Era repugnante. Sofia não respondeu nada, apenas o encarou. O Major Neves pigarreou e continuou. Para a corregedoria, você poderia dizer que numa situação tensa de treinamento, o coronel bateu no seu ombro com um pouco mais de força e que você entendeu mal? Estamos todos no mesmo barco, afinal. Se você colaborar um pouco, tudo se resolverá de forma amigável. Não há por que criar um problema maior, certo? A expressão "estamos todos no mesmo barco" a atingiu como uma faca. Aqueles que a haviam isolado e humilhado agora invocavam o espírito de equipe para proteger suas próprias peles. Sofia respondeu com uma voz fria: eu relatarei os fatos exatamente como aconteceram. Sua resposta firme endureceu a expressão do Major Neves.
Revelando sua verdadeira natureza, ele disse em tom de ameaça: Tenente, você perdeu o juízo? Se o coronel Montenegro se der mal com isso, você acha que vai sair ilesa? Quem trai a organização não sobrevive neste meio. Não queime seu próprio futuro com as suas mãos. Pense bem. Depois que o Major Neves saiu, outros oficiais superiores a procuraram, um por um. A lógica deles era a mesma. Falavam da natureza especial do exército, que todo mundo passa por isso, que uma mulher não devia fazer tanto barulho. Diziam que se ela aguentasse calada, seria melhor para todos. A verdade não lhes interessava. Estavam apenas preocupados em evitar que o problema respingasse neles. Até mesmo o capitão Costa, que geralmente a tratava com alguma simpatia, aproximou-se dela com cautela. Sofia, eu também acho que o coronel agiu errado. Mas realisticamente não podemos vencê-lo. Ele tem conexões poderosas. É como dar murro em ponta de faca. Por você mesma, seria melhor simplesmente fechar os olhos desta vez e deixar passar. Ela estava completamente sozinha. Todos a pressionavam para ficar em silêncio. Tentavam transformá-la, a vítima que buscava a verdade, na encrenqueira que quebrava a harmonia do grupo. A investigação da corregedoria foi uma mera formalidade. O investigador enviado claramente tinha a missão de minimizar e abafar o caso. Enquanto ouvia o depoimento de Sofia, ele bocejava com ar entediado e fazia perguntas que deliberadamente desviavam do cerne da questão. Então, o coronel Montenegro a tocou no ombro para encorajá-la, mas foi um pouco mais forte do que o normal, é isso? As outras testemunhas disseram que não foi uma agressão. Há alguma razão especial para apenas a senhora ter se sentido assim? O ar da sala de interrogatório era frio e opressivo. Sofia percebeu que estava lutando contra um sistema gigantesco. Um monstro chamado Exército, que priorizava a estabilidade da organização sobre os direitos humanos e a justiça. Diante dele, ela era uma presença pequena e impotente. Após a investigação, o resultado foi afixado no quadro de avisos da unidade. O conteúdo era desolador. Durante o treinamento, ocorreu um contato físico menor entre um comandante e uma subordinada. O mal-entendido foi esclarecido e as partes se reconciliaram amigavelmente. Ao ler o comunicado, Sofia soltou uma risada vazia. Eles haviam forjado uma reconciliação amigável sem o seu consentimento. Sua existência e sua dignidade haviam sido completamente apagadas. Naquela noite, o coronel Montenegro convocou todos os oficiais para um churrasco em sua residência oficial. A desculpa era fomentar a união. Sofia não pôde se ausentar. Depois de algumas rodadas de cerveja e cachaça, quando o clima ficou mais descontraído, Montenegro levantou-se e ofereceu um copo a Sofia. Tenente Oliveira, peço desculpas pelo que aconteceu. Eu perdi a cabeça por um momento. Aceite este copo e vamos esquecer tudo. Vamos trabalhar bem juntos de agora em diante, certo? Não havia um pingo de remorso em seu rosto. Apenas o alívio de ter escapado de uma crise e a arrogância de ter controlado a situação a seu favor. Os outros oficiais aplaudiram e gritaram: bebe! 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 Parecia um teatro mal ensaiado. Sofia olhou para o copo que ele lhe oferecia. Se aceitasse, tudo estaria acabado. Ela se tornaria uma soldado fraca que se curvou à injustiça, e o incidente se tornaria apenas uma anedota de bar. Algo dentro dela se rebelou violentamente. Ela não podia se ajoelhar ali. Sofia levantou-se. E na frente de todos, recusou o copo de Montenegro. Eu não tenho intenção de me reconciliar com o senhor. E aquilo não foi um contato físico menor, foi uma agressão clara. Eu não posso aceitar suas desculpas. Instantaneamente todo o barulho na festa cessou. O ar congelou. O rosto de Montenegro ficou vermelho de fúria. A atitude de Sofia, desafiando abertamente sua autoridade, fê-lo perder a razão. Então você quer levar isso até o fim, é? Ótimo. Veremos quem você pensa que é. Eu vou te mostrar o que acontece com gente como você neste exército. Eu juro que vou te mostrar.
A partir daquele dia, a perseguição a Sofia tornou-se inimaginavelmente sistemática e cruel. Ela não estava mais apenas isolada, sua própria sobrevivência na unidade estava em jogo. Todos exigiam seu silêncio, mas ela se recusou a se calar. No silêncio forçado que eles impunham, ela encontrava razões ainda mais claras para erguer sua voz. Depois da noite em que recusou publicamente o pedido de desculpas do tenente-coronel Montenegro, a tenente Sofia Oliveira se tornou uma ilha completamente isolada dentro da unidade. O muro invisível que antes a cercava agora era uma muralha de aço maciço, visível a todos, que sufocava sua existência. A vingança de Montenegro foi sistemática e perversa. Ele não mais a agredia fisicamente ou a ameaçava diretamente. Em vez disso, usou métodos sutis e cruéis para destruí-la psicologicamente. Ele exerceu uma pressão silenciosa sobre todos os outros oficiais e sargentos para que não tivessem qualquer cooperação de trabalho ou conversa pessoal com Sofia. No escritório, Sofia era um fantasma. Se ela falava com alguém, seus colegas fingiam não ouvir. Onde quer que ela estivesse, as conversas cessavam abruptamente. Ela não recebia nem mesmo as informações mínimas necessárias para o seu trabalho. Seu lugar estava sempre vazio em todas as reuniões, e seu nome, apagado de todas as linhas de relatório. Ela tinha o título de oficial de operações, mas na prática, era um espantalho sem autoridade ou função. No refeitório, a mesa onde ela se sentava ficava completamente vazia. Como se evitassem um paciente com uma doença contagiosa, todos se sentavam o mais longe possível dela. Enquanto engolia a comida sozinha, ouvia murmúrios de desprezo e zombaria às suas costas. Essa mulher é teimosa. Devia ter se curvado quando teve a chance. Desse jeito não vai durar muito. Quem ela pensa que é para bancar a corajosa assim? Esse ostracismo explícito se estendeu até os soldados rasos. Os soldados, observando a atitude dos oficiais, ignoravam abertamente as ordens de Sofia ou zombavam dela. Alguns até passavam por ela sem prestar continência. Ela sentia na pele a cruel realidade de que no exército, o respeito a um superior não vinha da patente, mas do reconhecimento do grupo de poder ao qual ele pertencia. À noite, o sofrimento se aprofundava. Sozinha em seu alojamento, ela tinha que lutar contra uma solidão excruciante. A injustiça e a raiva que não podia compartilhar com ninguém a consumiam. Tinha pesadelos todas as noites. O momento em que Montenegro a esbofeteou no pátio se repetia infinitamente. Os olhares frios de seus colegas que a ignoravam apareciam em seus sonhos, atormentando-a. Ela começou a emagrecer. Mal conseguia comer, e a falta de sono deixava olheiras profundas sob seus olhos. O brilho de inteligência que antes iluminava seu olhar agora estava turvo de desespero. Seu pai, durante uma ligação, percebeu que a voz da filha não era a mesma e perguntou, preocupado: Sofia, aconteceu alguma coisa? Sua voz está sem energia. Sofia não conseguiu contar a verdade. Estou um pouco cansada por causa dos treinamentos intensos, ela mentiu, sua voz tremendo levemente. Depois de desligar, ela chorou em silêncio. Até mesmo a mulher de aço estava desmoronando. O medo de que pudesse enlouquecer ou até mesmo tirar a própria vida começou a assombrá-la. Certa noite, ela estava de serviço. Durante uma ronda noturna, atrás de um depósito abandonado, ela encontrou alguns sargentos bebendo escondidos. As vozes deles chegaram aos seus ouvidos na escuridão. Aquela tenente Sofia ainda não pediu para sair? É muita teimosia. Qualquer outra mulherzinha já teria feito as malas e saído daqui chorando. Pois é. Mas o coronel também está exagerando, não acha? Perseguir alguém desse jeito já é demais. Sil. Fala baixo. Alguém pode ouvir. A gente só faz o que mandam. Não vale a pena se meter nisso. Não vamos nos queimar por causa daquela mulher. A conversa deles foi a última facada no coração de Sofia. Alguns deles sabiam que a situação estava errada. Mas escolheram ser espectadores. Fecharam os olhos para a injustiça para proteger a si mesmos. Naquele momento, Sofia percebeu.
O verdadeiro inimigo não era apenas o coronel Montenegro. Era todo o sistema que tolerava e compactuava com o absurdo, e a maioria silenciosa que fazia parte dele. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão crucial. Ela não podia mais continuar lutando sozinha e definhando naquele inferno. Se ela desmoronasse, seria apenas registrada como mais uma oficial mulher problemática que não conseguiu se adaptar à organização. Sua verdade seria enterrada para sempre, e pessoas como Montenegro continuariam a criar novas vítimas. Ela voltou para seu quarto, sentou-se à escrivaninha e ligou o computador. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. O que ela estava prestes a fazer era uma aposta com tudo o que tinha como soldado. Se tivesse sucesso, poderia mudar o mundo. Se falhasse, poderia não apenas ser expulsa com desonra, mas também enfrentar um tribunal militar por insubordinação. Mas ela não tinha mais escolha. A única maneira de sobreviver em uma ilha isolada era criar uma onda gigante que abalasse a ilha inteira. Ela acessou o fórum da Rede de Defesa Interna, RDI, a intranet do Exército. E com as mãos trêmulas começou a escrever. Ela descreveu, com calma e em detalhes, tudo o que havia passado desde seu primeiro dia no batalhão Onça Pintada. As palavras humilhantes de Montenegro, a exclusão deliberada do trabalho e o relato completo da agressão no dia do treinamento. Ela não omitiu nada, incluindo a tentativa de acobertamento e o assédio moral que se seguiram. Não era um desabafo sobre uma injustiça pessoal. Era um texto afiado como um bisturi, dissecando a ferida purulenta de uma organização doente. Depois de digitar a última frase, ela respirou fundo. Lá fora, a luz da aurora começava a despontar. No fim de uma longa escuridão, ela finalmente estava estendendo a mão para um raio de luz. Ela posicionou o cursor do mouse sobre o botão publicar. Seu coração batia descontroladamente. Um clique e não haveria mais volta. Ela fechou os olhos. Lembrou-se da dor e da humilhação daquele dia. Lembrou-se dos olhares frios que a ignoraram. E pensou em outras como ela que poderiam estar sofrendo em silêncio em algum outro lugar. Ela abriu os olhos. Seu olhar estava mais firme e frio do que nunca. Clique. Da ilha isolada, uma pequena tocha foi finalmente acesa para o mundo. Com o som do clique, o texto da Tenente Sofia Oliveira foi sugado para as profundezas do servidor da Rede de Defesa Interna. Por um tempo, ela ficou olhando fixamente para a tela do monitor. A mensagem publicado com sucesso pareceu-lhe uma sentença de morte. Todo seu corpo ficou mole e ela se recostou na cadeira. Não havia arrependimento. Mas um medo avassalador a atingiu como uma onda. A sorte estava lançada. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Apenas esperar pelo resultado. O dia clareou completamente e a rotina da base começou. Sofia participou da formatura, tomou o café da manhã e foi para o escritório como se nada tivesse acontecido. Mas seu mundo já havia mudado para uma dimensão completamente diferente. A manhã se arrastou lentamente. No escritório, os outros oficiais ainda a tratavam como um fantasma. Eles ainda não sabiam de nada. A calmaria antes da tempestade. Sofia engoliu em seco, olhando fixamente para a tela do seu computador. O número de visualizações de sua postagem subia, lenta mas constantemente. Por volta da hora do almoço, os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. O Major Neves voltou para o escritório com o rosto pálido. Ele fez uma ligação urgente para algum lugar, falando em voz baixa e gesticulando. Seu olhar se movia ansiosamente, desviando para Sofia de vez em quando. Outros oficiais, um por um, começaram a perceber que algo estava errado e a cochichar. Em suas telas de computador, a mesma página estava aberta, a postagem de Sofia. A atmosfera no escritório congelou instantaneamente. Agora todos os olhares, cheios de espanto, incredulidade e um toque de medo, se voltaram para ela. Eles estavam começando a perceber o impacto monumental do que ela havia feito. Pouco tempo depois, o tenente-coronel Montenegro arrombou a porta do escritório. Seu rosto estava vermelho de fúria e ele parecia prestes a explodir.
Ele marchou direto para a mesa de Sofia. Sofia! Como você ousa fazer uma coisa dessas? Sua vagabunda traidora! No momento em que ele estendeu a mão para agarrá-la pelo colarinho, outros oficiais correram para contê-lo. Coronel, acalme-se. O senhor não pode fazer isso aqui. Todos estão vendo. Por favor, controle-se. Montenegro, tendo perdido a razão, gritava: eu vou rasgar essa mulher em pedaços com as minhas próprias mãos. Seus gritos ecoaram pelo corredor. O escritório se transformou em um caos. Surpreendentemente, no centro de toda a confusão, Sofia estava calma. O medo havia desaparecido, substituído por uma estranha serenidade. Tendo se preparado para o pior, não havia mais nada a temer. Ela encarou Montenegro, que cuspia ódio em sua direção com um olhar tranquilo. Aquele olhar parecia dizer: você está acabado. Naquela tarde, os telefonemas começaram a chover da divisão, da brigada e do Ministério da Defesa. O batalhão Onça Pintada estava em polvorosa. A postagem de Sofia se espalhou como fogo dentro do exército. Comentários anônimos começaram a explodir. Eu passei por algo parecido. Obrigado pela sua coragem. Eu já sabia que esse coronel era um lixo. Precisamos cortar o mal pela raiz. Essa é a realidade do nosso exército. Está podre demais. Sua postagem transcendeu uma denúncia pessoal e se tornou um eco poderoso, representando as vozes de inúmeros soldados oprimidos. Havia comentários de apoio e encorajamento, mas também vozes que a criticavam. Traidora que manchou a honra do exército. Por que fazer tanto barulho por algo que poderia ser resolvido internamente? Com certeza essa mulher também teve sua parcela de culpa. Mas o ponto crucial era que o caso não podia mais ser abafado dentro do batalhão Onça Pintada. A situação estava saindo de controle. Sofia foi imediatamente afastada de todas as suas funções e recebeu ordens para permanecer em seu alojamento. Era, na prática, uma prisão domiciliar. Mas ela não se sentia sozinha. Através da intranet, inúmeros apoiadores anônimos estavam com ela. O fato de não estar lutando sozinha lhe trouxe um grande consolo. Alguns dias se passaram. O alto comando do exército debatia sobre como lidar com o caso. Inicialmente houve um movimento para punir Sofia por insubordinação e abafar o caso silenciosamente. Mas a opinião pública estava agitada. Boatos diziam que alguns jornalistas já haviam farejado a história e começado a contatar fontes militares. O fato de grupos de direitos das mulheres estarem de olho no caso também era uma grande pressão. A situação mudou drasticamente quando uma prova crucial apareceu. Um repórter de um jornal local, que estava cobrindo a Operação Fronteira Segura, estava fotografando o exercício com uma lente teleobjetiva de longe. Sua câmera, por acaso, capturou uma imagem um pouco borrada do momento em que Montenegro esbofeteou Sofia. O repórter, que a princípio não dera importância à foto, percebeu sua relevância após o escândalo na intranet. Após alguma hesitação, ele vazou a imagem para uma grande emissora de televisão. E naquela noite, no Jornal das 9, a imagem foi transmitida para todo o país. Choque: agressão a oficial mulher em unidade de fronteira. A imagem não era nítida, mas a cena de um oficial corpulento agredindo uma oficial mulher visivelmente menor era, para qualquer um, uma agressão inequívoca. Era a prova irrefutável de que o relato de Sofia era verdadeiro. O mundo virou de cabeça para baixo. No dia seguinte, todos os jornais e noticiários deram destaque ao caso. A fúria do público explodiu. O site do Ministério da Defesa caiu com um volume de mensagens de protesto. A raiva das mulheres, em particular, foi imensa. O incidente transcendeu a agressão dentro do exército e se tornou um símbolo do machismo endêmico e da violência de poder na sociedade brasileira. Diante da situação, o Ministério da Defesa não pôde mais resistir. O ministro da Defesa fez um pronunciamento público, pedindo desculpas à nação e prometendo uma investigação completa e rigorosa. Foi anunciada a formação de uma comissão especial de investigação, diretamente subordinada ao gabinete do ministro, para cuidar do caso.
Sozinha em seu alojamento, assistindo ao noticiário, Sofia chorou. Não eram lágrimas de tristeza ou injustiça. Eram lágrimas quentes, uma mistura de espanto por sua pequena decisão ter causado um impacto tão grande e de alívio por a verdade finalmente ter vindo à tona. Sua decisão, partindo de uma ilha solitária, começou a mover o continente inteiro. Agora ela não estava mais sozinha. Atrás dela ecoava o clamor de uma nação indignada. A hora do julgamento estava se aproximando. A revelação do texto de Sofia e da imagem decisiva foi como uma rocha gigante atirada em um lago tranquilo. As ondas se espalharam para muito além da pequena lagoa que era o batalhão Onça Pintada, atingindo todo o exército e, por fim, toda a sociedade brasileira. O primeiro a sentir o impacto direto, claro, foi o batalhão. A unidade foi bombardeada pela mídia, rapidamente ganhando a reputação de um antro de corrupção e uma zona sem lei em matéria de direitos humanos. O comandante da divisão recebia reprimendas diárias de seus superiores, e o comando da unidade entrou em pânico. O Major Neves e os outros oficiais que participaram do acobertamento tremiam de medo das consequências. Eles começaram a olhar para o tenente-coronel Montenegro com ressentimento. Aquele que até pouco tempo parecia um poder absoluto agora era visto como o causador de todos os problemas. A natureza do poder era assim cruel e efêmera. O próprio Montenegro não conseguia aceitar a realidade. Trancado em seu escritório, ele gritava: "Isso é uma conspiração. Aquela vagabunda da Sofia armou para mim", quebrando objetos em um acesso de fúria. Ele ainda se via como a vítima. Em vez de admitir seu erro, amaldiçoava Sofia, jogando toda a culpa sobre ela. Enquanto isso, o texto de Sofia tornou-se o catalisador que fez explodir inúmeras vozes silenciadas dentro do exército. A intranet do Ministério da Defesa foi inundada de postagens anônimas denunciando absurdos vividos por outros militares. Agressões, assédio moral e sexual, corrupção, a face sombria do exército, por tanto tempo escondida, foi exposta sem rodeios. Era como se uma represa, há muito bloqueada, tivesse rompido. Sofia, sem saber, havia se tornado um símbolo de uma grande mudança. Seu nome se tornou sinônimo de coragem e resistência. Inúmeras mulheres militares, em especial, viram a luta dela como sua própria luta, enviando apoio e encorajamento anônimos. Elas viram em Sofia o reflexo de suas próprias dores e injustiças, e sentiram uma esperança renovada em sua resistência. O impacto social foi igualmente massivo. Organizações de mulheres protestavam diariamente em frente ao Ministério da Defesa, exigindo uma investigação completa, punição aos responsáveis e medidas de prevenção. O mundo político também se agitou. A oposição classificou o incidente como um escândalo nacional e exigiu uma comissão parlamentar de inquérito pressionando o governo. Até o presidente se manifestou, expressando seu pesar e ordenando que o caso fosse tratado com o máximo rigor, sem deixar nenhuma ponta solta. No centro desse turbilhão estavam também a família de Sofia. Seu pai, o general de exército Heitor Oliveira, uma figura proeminente no Ministério da Defesa, e seu tio materno, o almirante Matias Alcântara, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, souberam do ocorrido pela imprensa e foram tomados por um choque e uma fúria imensos. Eles se lamentaram ao perceber porque Sofia, mesmo passando por tanto sofrimento, não havia lhes contado nada. Respeitar a independência e o orgulho da filha resultou em deixá-la sozinha em um lugar perigoso. O general Oliveira queria ir imediatamente ao batalhão e virar tudo de cabeça para baixo, mas não podia. No momento em que ele interviesse, o caso se transformaria em uma questão pessoal de um pai poderoso buscando vingança pela filha. Isso distorceria a pura intenção de Sofia de buscar a verdade e poderia ofuscar o problema estrutural dentro do exército. Foi uma decisão dolorosa, mas ele optou por observar o desenrolar dos acontecimentos. Em vez disso, solicitou uma reunião privada com o ministro da Defesa e exigiu veementemente que o caso fosse tratado estritamente de acordo com as regras, sem qualquer tentativa de minimização ou distorção. A situação agora seguia um curso que ninguém podia controlar. Uma pequena faísca havia se transformado em um incêndio florestal, ameaçando consumir todo o exército. O alto comando não tinha mais tempo a perder.
Sentindo a urgência de que seus próprios postos estavam em risco, eles agiram rapidamente. Dias depois, a Comissão Especial de Investigação do Ministério da Defesa foi oficialmente estabelecida. Para liderá-la foi nomeado o Coronel Ícaro Matos, conhecido no Exército por sua integridade inflexível. Sua nomeação foi um gesto simbólico, mostrando a seriedade com que o Ministério da Defesa estava tratando o caso. No dia em que a comissão especial chegou ao batalhão Onça Pintada, uma multidão de jornalistas se aglomerou no portão da base. O coronel Matos, com uma expressão severa, desceu do veículo sob uma chuva de flechas de câmeras e declarou: "Investigaremos este caso exaustivamente, sem deixar nenhuma dúvida. Os responsáveis, independentemente da patente, serão punidos com rigor. E vamos descobrir as causas fundamentais para garantir que uma tragédia como esta nunca mais aconteça. Eu prometo isso ao povo brasileiro." Com sua declaração, a cortina do julgamento se abriu. Da janela de seu alojamento, Sofia observou a comitiva de investigação entrar na base. A onda que ela havia criado agora escapara de suas mãos, tornando-se uma correnteza histórica. Ela era apenas uma pequena figura no ponto de partida dessa correnteza, mas não sentia mais medo. Acreditava ter feito a coisa certa. Agora estava pronta para contar à comissão toda a verdade que havia vivenciado, para derramar todas as lágrimas que havia engolido. A onda estava apenas começando a atingir a costa. Quando a Comissão Especial de Investigação do Ministério da Defesa, liderada pelo coronel Ícaro Matos, chegou ao batalhão Onça Pintada, a atmosfera na base era de uma tensão cortante. Os rostos dos investigadores não demonstravam emoção, mas seus olhares aguçados pareciam perfurar tudo e todos. Eles dispensaram as cerimônias de recepção do comando local e estabeleceram seu quartel-general de investigação em um espaço independente, deixando clara sua intenção de conduzir um inquérito sem interferências desde o início. A primeira tarefa oficial da comissão foi uma entrevista com a principal vítima do caso, a tenente Sofia Oliveira. O coronel Matos dispensou os outros investigadores e sentou-se cara a cara com ela. Em seu escritório improvisado não havia decorações intimidantes, apenas uma mesa, 2 cadeiras e um gravador silencioso. Com uma voz calma, mas firme, o coronel Matos começou: "Tenente, antes de mais nada, quero expressar minha solidariedade pelo que você passou. Esta não é uma inquisição. É uma oportunidade para ouvirmos a verdade. Por favor, sinta-se à vontade e conte-nos tudo o que aconteceu." Sua atitude sincera permitiu que Sofia abrisse um pouco a porta de seu coração, que estivera firmemente fechada. Ela começou a relatar tudo, desde seu primeiro dia na unidade, as humilhações e a discriminação por parte do coronel Montenegro, os detalhes da agressão e a subsequente tentativa de acobertamento e o assédio moral. Às vezes sua voz embargava, mas ela não chorou. Em vez de apelar para a emoção, ela se concentrou em apresentar os fatos de forma objetiva, especificando datas, horários e locais. Seu diário digital, que escrevera todas as noites, foi uma ajuda crucial. O coronel Matos ouviu o depoimento de Sofia atentamente sem interrompê-la uma única vez. Ele assentia com a cabeça, olhando-a nos olhos com uma expressão que demonstrava profunda empatia por sua dor. Ao final da entrevista de várias horas, o coronel se levantou e prestou continência a Sofia. "Tenho o máximo respeito por sua coragem, tenente. Em nome do Exército peço desculpas. Prometo que farei tudo ao meu alcance para garantir que seu depoimento não seja em vão e que a verdade prevaleça." Era extremamente raro um superior prestar continência a um subordinado primeiro. Sofia entendeu o significado daquele gesto. Era um sinal de respeito à dignidade de um ser humano. Naquele momento, ela sentiu que havia recuperado sua honra como soldado. Após a entrevista com Sofia, a comissão começou a convocar os oficiais da unidade para interrogatório. O primeiro foi o tenente-coronel Montenegro. Acompanhado de seu advogado, ele inicialmente negou todas as acusações, alegando que não houve agressão, apenas um toque no ombro para encorajá-la durante o treinamento. Afirmou que tudo era um mal-entendido e exagero de Sofia, e que ele estava apenas tentando disciplinar uma subordinada que não se adaptava à organização. Mas o coronel Matos desmantelou suas mentiras, uma por uma.
Coronel, esse seu encorajamento envolve esbofetear uma subordinada na frente de dezenas de pessoas? Temos aqui um vídeo que mostra claramente a cena. Diante do vídeo, o rosto de Montenegro ficou pálido. Incapaz de negar a agressão, ele mudou sua história, dizendo que foi um erro cometido sob o efeito do álcool. Mas a comissão já estava investigando seu passado. A investigação se expandiu para toda a unidade. O Major Neves e todos os outros oficiais, sargentos e até soldados foram convocados individualmente. No início, todos pareciam ter combinado suas histórias para favorecer Montenegro. Mas o coronel Matos explorou implacavelmente as menores inconsistências em seus depoimentos, confrontando-os com as contradições. Major Neves, o capitão Costa afirmou que o senhor procurou a tenente Sofia para persuadi-la logo após o incidente. Isso é verdade? Soldado Silva, outros soldados que estavam no local afirmaram ter testemunhado a agressão. Por que só você diz não ter visto nada? Sob a pressão da comissão, os envolvidos começaram a vacilar psicologicamente. Alguns oficiais mais jovens, divididos entre a lealdade à organização e o medo de punição, não aguentaram o peso na consciência e começaram a falar. É verdade, o coronel agrediu a tenente. Depois do incidente, recebemos ordens para combinar nossas versões. Tivemos medo de sofrer represália se contássemos a verdade. Uma vez rompida a barragem, a verdade jorrou. Os oficiais do batalhão começaram a expor as falhas uns dos outros para aliviar suas próprias culpas. O pacto de silêncio que tentaram manter desmoronou como um castelo de areia. A investigação não parou por aí. Eles rastrearam os locais de serviço anteriores de Montenegro, desenterrando suas transgressões passadas. E então, verdades ainda mais sórdidas começaram a vir à tona. A investigação revelou que o caso da tenente Sofia era apenas a ponta do iceberg. O passado de Montenegro estava manchado de corrupção, abuso de poder e assédio. Testemunhas de suas unidades anteriores começaram a quebrar o silêncio. Um capitão da reserva contou uma história horrível sobre Montenegro anos antes. Aquele homem não é humano. É um demônio. Numa festa, ele tentou arrastar uma sargento para o banheiro à força porque ela se recusou a servi-lo bebida. Quando tentei intervir, ele me espancou quase até a morte. Mas a unidade abafou o caso e eu acabei sendo punido por insubordinação. Perdi a fé no exército e pedi baixa. Depoimentos de mulheres militares que sofreram assédio sexual por parte de Montenegro se seguiram. Ele rotineiramente fazia comentários obscenos, tinha contatos físicos desnecessários e usava sua posição para forçar encontros privados. Aquelas que resistiam sofriam retaliações, como avaliações de desempenho negativas e exclusão profissional, assim como Sofia. As vítimas permaneceram em silêncio por medo. Dentro da organização fechada do Exército, denunciar tais atos significava ser rotulada como oferecida ou problemática e sofrer ainda mais assédio. Sem a corajosa denúncia de Sofia, toda essa verdade teria permanecido enterrada na escuridão. A corrupção de Montenegro não se limitava a questões sexuais. Ele foi acusado de desviar fundos operacionais para uso pessoal e de usar material da unidade para decorar sua casa. Havia até testemunhos de que ele embolsava dinheiro destinado à alimentação dos soldados e usava os recrutas como mão de obra ilegal em reformas em sua residência. A comissão rastreou contas bancárias e apreendeu documentos, reunindo provas concretas de suas acusações. A escala de sua corrupção era chocante. Ele era menos um soldado e mais um criminoso de uniforme. Quando essas verdades ocultas foram divulgadas pela mídia, a fúria do público atingiu o auge. As pessoas ficaram chocadas ao saber como tal indivíduo pôde ascender ao posto de tenente-coronel. Isso significava que o sistema de fiscalização e controle interno do Exército havia falhado completamente. Durante a investigação, outro fato chocante veio à tona: Montenegro tinha um poderoso protetor dentro do Exército. Ele fazia parte de uma panela de oficiais egressos da mesma turma da academia que o protegiam. Eles consistentemente ignoravam suas transgressões, davam-lhe avaliações favoráveis para a promoção e usavam sua influência para protegê-lo sempre que surgia um problema.
A rede de compadrio deles havia criado um monstro. A lâmina da investigação agora se voltava para as forças que protegiam Montenegro. O coronel Matos investigou os registros de chamadas e as despesas de representação de Montenegro, identificando generais de escalão superior que tinham laços com ele. O exército entrou em polvorosa. Sentindo a ameaça, esses generais começaram a se mover nos bastidores para obstruir a investigação, pressionando o coronel Matos com ameaças e tentativas de suborno. Mas ele não se abalou. Pelo contrário, sentiu-se ainda mais determinado a usar esta oportunidade para arrancar as raízes podres do exército. Ele reportou diretamente ao ministro da Defesa, argumentando que este não era um simples caso de agressão, mas um escândalo de corrupção estrutural que ameaçava a própria existência do exército, e recomendou a expansão do escopo da investigação para toda a força. Sofia acompanhava todo o processo pelas notícias com sentimentos mistos. Ela nunca imaginou que a pequena pedra que atirou pudesse causar uma avalanche tão grande. No início, ela só queria justiça para si mesma. Agora, sentia o pesado fardo da responsabilidade de reformar todo o exército. Ela percebeu que não era mais apenas uma vítima no caso. Ela estava no centro da mudança. Com as verdades ocultas agora expostas, não havia como voltar atrás. Sua luta havia se tornado uma luta contra a injustiça de todo o exército. E o momento mais crucial dessa luta estava se aproximando. À medida que a investigação se aproximava da rede de proteção de Montenegro, a resistência interna atingiu seu pico. A comissão especial do coronel Matos enfrentou uma pressão invisível que tornava quase impossível avançar. Havia um grande risco de que a investigação terminasse com a punição apenas de Montenegro, sem tocar no problema estrutural. Duas pessoas observavam essa situação com ansiedade crescente: o pai de Sofia, general Heitor Oliveira, e seu tio, almirante Matias Alcântara. Eles eram duas das figuras mais altas na hierarquia da defesa do Brasil, mas se sentiam impotentes diante da dor de sua filha e sobrinha. Respeitando o desejo de Sofia, eles haviam se abstido de intervir. Mas agora decidiram que não podiam mais apenas assistir. Não podiam permitir que a verdade fosse enterrada sob a sombra do poder. Naquela tarde, 2 sedãs pretos pararam no portão do batalhão Onça Pintada. Deles desceram o general e o almirante. As 4 estrelas em seus ombros brilharam, e os guardas, em pânico, prestaram continência. A visita não anunciada do mais alto escalão militar deixou a base em polvorosa. O comandante da divisão correu para recebê-los, seu rosto pálido. General. Almirante. A que devemos a honra de sua visita sem aviso a este lugar humilde? O general Oliveira ignorou a saudação e disse friamente: Comandante, serei breve. Traga o tenente-coronel Montenegro à minha frente, agora. E reúna todos os oficiais desta unidade no pátio de formaturas. Sua voz era cortante como gelo. Ninguém ousaria desobedecer. Pouco depois, todos os oficiais da unidade estavam perfilados no pátio, com expressões aterrorizadas. Montenegro, convocado sem saber o motivo, ficou surpreso ao ver o general e o almirante. Mas ele ainda não havia entendido a situação, talvez pensando que seus protetores haviam intervindo a seu favor. O general Oliveira e o almirante Alcântara caminharam lentamente diante das fileiras de oficiais. Seus passos eram os únicos sons no pátio silencioso. Finalmente, eles pararam na frente de Montenegro. O almirante Alcântara falou primeiro. Sua voz era baixa, mas a fúria contida nela fervia como um vulcão. Tenente-coronel Montenegro, levante a cabeça. Quando Montenegro o fez, o almirante o encarou e disse: Eu sou o almirante Matias Alcântara, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E a tenente Sofia Oliveira, a quem você chamou de inútil, esbofeteou e humilhou de todas as formas, é minha única sobrinha. O ar no pátio congelou. Um suspiro de espanto coletivo escapou dos oficiais. O rosto de Montenegro ficou cinzento. Ele não podia acreditar no que ouvia. Suas pernas tremeram, e ele mal conseguia ficar de pé. Então o general Oliveira falou: E eu sou o pai da Sofia.
Essa frase foi a sentença de morte para Montenegro. No momento em que ele percebeu quem era o alvo de suas atrocidades, seu mundo desabou. O general Oliveira olhou para Montenegro com desprezo e continuou: eu não vim aqui hoje como um general, mas como um pai. Eu não enviei minha filha para o exército para ser pisoteada por gente como vocês. Minha filha se tornou soldado por pura paixão de servir a este país. E vocês rasgaram em pedaços seus sonhos, sua honra e sua dignidade. Sua voz aumentou, ecoando por todo o pátio. Montenegro, o problema não é só você. Todos vocês que assistiram e compactuaram com a violência deles são cúmplices. Comandantes que se preocupam mais com a estabilidade da organização do que com os direitos de seus subordinados. Covardes que tentam encobrir a verdade. Aqueles que se aliam aos fortes para oprimir os fracos. Vocês são o câncer que corrói o exército. Vocês não merecem vestir esta farda. Com sua repreensão, todos os oficiais baixaram a cabeça. Ninguém ousava encará-lo. O general Oliveira se virou para o comandante da divisão e ordenou: comandante, exonere imediatamente o tenente-coronel Montenegro e instaure uma investigação especial sobre todos os oficiais presentes. Sem exceção. E entregue todos os materiais da comissão especial e coopere plenamente com a investigação. Se houver qualquer sinal de não cooperação, eu mesmo arrancarei o uniforme de quem quer que seja com minhas próprias mãos. Não era uma simples ordem. Era o momento em que a enorme sombra de poder se dissipava e a lâmina da justiça finalmente brilhava. A fortaleza de ferro construída por Montenegro e seus protetores desmoronou diante da fúria do mais alto poder militar do Brasil. A partir daquele dia, a investigação da comissão especial avançou rapidamente. Toda a pressão externa desapareceu, e uma atmosfera de cooperação se instalou. Os generais que protegiam Montenegro foram todos exonerados e investigados. Em seu alojamento, ao saber da notícia, Sofia sentiu uma mistura de emoções. A intervenção de seu pai e tio resolveu a situação de uma vez, mas não da maneira que ela queria. Ela queria lutar e vencer por seus próprios méritos. Mas também percebeu que às vezes para derrubar um grande mal, é necessária uma força ainda maior. Agora restava apenas a hora do julgamento. Ela teria que encarar Montenegro novamente no tribunal. Ela não tinha mais medo. Atrás dela, agora, não estavam apenas sua família, mas o apoio de inúmeras pessoas que ansiavam pela verdade. A sombra havia se dissipado, e era a hora de tudo encontrar seu devido lugar sob o rigoroso julgamento da lei. O julgamento do tenente-coronel Montenegro ocorreu em um tribunal militar. Não foi um julgamento criminal comum, foi um evento que atraiu a atenção de toda a nação, com a honra do exército e a confiança do público em jogo. O tribunal estava lotado de jornalistas e a galeria, cheia de oficiais e membros de organizações civis. No banco dos réus, Montenegro, despojado de sua arrogância, parecia abatido e assustado. Ele foi indiciado por uma lista infindável de acusações, incluindo agressão qualificada, abuso de poder, difamação, assédio sexual e peculato. O ponto alto do julgamento foi o confronto entre Sofia, como testemunha, e Montenegro. De uniforme impecável, Sofia subiu ao banco das testemunhas. Sua expressão era calma, sua voz, estável e clara. O promotor militar começou: testemunha, o réu, tenente-coronel Montenegro, de fato a agrediu no dia do treinamento? Sim, senhor. Poderia descrever a situação em detalhes? Sofia relatou a terrível memória daquele dia da forma mais objetiva possível. Seu testemunho calmo, paradoxalmente, tornou a injustiça e a humilhação daquele dia ainda mais vívidas. O contra-interrogatório do advogado de defesa foi astuto e implacável, tentando encontrar qualquer falha no caráter de Sofia para minar a credibilidade de seu depoimento. Testemunha, soube que você tinha muitas queixas sobre a vida na unidade. Não é verdade que você tinha dificuldade de se integrar, desobedecendo a ordens legítimas de seus superiores? Eu expressei minha opinião sobre ordens que considerei injustas. Nunca desobedeci a uma ordem legítima. Também há depoimentos de que o réu a tratava com especial afeição. Como um pai tratando uma filha.
Não seria possível que a senhora, sendo mais sensível, tenha interpretado mal as ações dele? Uma risada de escárnio ecoou na galeria com a menção de como um pai. Sofia olhou diretamente nos olhos do advogado e respondeu friamente: que tipo de pai esbofeteia sua filha na frente de dezenas de pessoas e a chama de inútil? Isso não é afeição. É violência. Sua resposta firme deixou o advogado sem palavras. À medida que o julgamento avançava, os crimes hediondos de Montenegro foram revelados um a um. Mulheres militares que haviam sido assediadas por ele no passado encontraram coragem para testemunhar. Elas contaram em lágrimas a dor que sofreram, e seus depoimentos comoveram a todos no tribunal. Livros contábeis e outras provas de seus desvios e corrupção foram apresentados. Encurralado, Montenegro, em sua declaração final, implorou por clemência, chorando. Cometi um grande erro. Em um momento de fraqueza trouxe grande desonra ao exército e aos meus colegas. Por favor, considerem meus anos de serviço e me deem uma chance. Quero renascer e servir a nação novamente. Mas ninguém se comoveu com suas lágrimas de crocodilo. Sua desculpa era patética, seu remorso, falso. Finalmente, o dia da sentença chegou. O juiz, com voz solene, leu o veredito. Réu Arthur Montenegro. O réu, como comandante militar, esqueceu seu dever de proteger seus subordinados e se dedicar à nação. Em vez disso, usou sua posição para ganho pessoal e para agredir e humilhar sistematicamente os mais fracos. A violência infligida à vítima, Tenente Sofia Oliveira, foi um ato imperdoável que pisoteou a dignidade humana e manchou gravemente a honra do Exército. A natureza de seus crimes é extremamente grave, e não há sinais de arrependimento, tornando inevitável uma punição severa. O juiz fez uma pausa e proferiu a sentença final. Este tribunal condena o réu Arthur Montenegro a 20 anos de reclusão. E determina sua expulsão do Exército Brasileiro com desonra. 20 anos e expulsão. Era a pena mais severa possível em um tribunal militar. No momento do veredito, Montenegro desabou soluçando. A longa história de sua maldade finalmente chegará ao fim. Ao sair do tribunal, Sofia foi recebida por uma chuva de flashes de câmeras. Um repórter perguntou: qual a sua opinião sobre o veredito de hoje? Sofia olhou para o céu por um momento. Era um céu de outono, claro e azul. Ela se virou para o microfone e disse com calma: esta não é uma vitória pessoal. É uma vitória da justiça, que mostra a esperança de que nosso exército pode se tornar saudável novamente. Espero que este veredito traga coragem e consolo a todos os militares que, neste momento, podem estar sofrendo com a injustiça em algum lugar. Com suas palavras, o longo tempo de julgamento chegou ao fim. Mas este não era o fim. A verdadeira mudança precisava começar agora. Sobre seus ombros repousava outra missão, ainda mais pesada. O veredito severo contra Montenegro foi o epicentro de um terremoto que sacudiu todo o exército. O caso não podia mais ser tratado como desvio de um indivíduo. O Ministério da Defesa, sob o olhar crítico e furioso da nação, foi forçado a iniciar uma reforma drástica e sem precedentes. Um comitê de inovação da cultura organizacional foi criado, diretamente subordinado ao ministro da Defesa. Composto não apenas por militares, mas também por especialistas civis, representantes de organizações de mulheres e juristas, o comitê começou a diagnosticar e a buscar soluções para os problemas fundamentais da instituição. Primeiramente, o sistema de denúncias e proteção às vítimas foi completamente reformulado. O sistema antigo era ineficaz, e os denunciantes viviam sob o medo de retaliação. O novo sistema garantia o anonimato do denunciante e estipulava que as denúncias seriam investigadas por um órgão independente, diretamente ligado ao Ministério, não pela cadeia de comando. Além disso, tornou-se obrigatório o fornecimento de apoio jurídico e psicológico às vítimas, e foi criada uma regulamentação que punia o assédio secundário com o mesmo rigor do crime original. A educação sobre questões de gênero foi massivamente fortalecida, com treinamentos obrigatórios para todos os militares. Para os comandantes, os critérios se tornaram ainda mais rigorosos,
focando em mudar a percepção arcaica da mulher como alguém a ser protegido, para a de uma parceira competente e igual. O sistema de promoções também foi reformado. Para acabar com a prática de promover indivíduos com histórico de má conduta por meio de apadrinhamento, a participação de comitês externos nas avaliações de promoção tornou-se obrigatória. O princípio de que apenas competência e caráter qualificam um comandante começou a se estabelecer. No centro de toda essa mudança estava a Tenente Sofia Oliveira. Ela se tornará, sem querer, um ícone da transformação. Muitos a admiravam e se inspiravam em sua coragem. No entanto, ela desejava apenas um tempo para si mesma em um lugar tranquilo. A longa batalha a deixara exausta física e mentalmente. Após a conclusão do caso, o Ministério da Defesa lhe fez uma proposta extraordinária, um posto confortável no quartel-general em Brasília, participando diretamente do processo de reforma. Seu pai também desejava que ela deixasse a dura vida na fronteira. Mas Sofia recusou educadamente. Agradeço a oferta, mas não quero deixar o campo. O exército com que sonho não é construído em uma mesa com relatórios. Quero construir o exército que sonho com minhas próprias mãos, suando, lutando e vivendo ao lado de meus companheiros. Sua decisão era firme. Ela não fugiria nem se esconderia. Queria plantar novas sementes de esperança exatamente no lugar onde fora ferida. Pouco tempo depois, Sofia foi promovida a capitã. E, para a surpresa de todos, seu novo posto foi de volta à fronteira, no mesmo batalhão Onça Pintada. Obviamente, o comando e os principais oficiais da unidade haviam sido substituídos. Ela se voluntariou para retornar. Era sua maneira de se reerguer no mesmo lugar onde caiu. No dia de seu retorno, a atmosfera na base era completamente diferente. Os olhares dirigidos a ela não continham mais desprezo ou pena. Apenas respeito e uma certa admiração. Ela não era mais uma simples oficial de operações, era o espírito vivo e o símbolo do batalhão Onça Pintada. A mudança começava ali. Através da figura de Sofia, os membros da unidade aprenderam o que era certo e errado. A coragem de não se calar diante da injustiça e uma cultura de respeito mútuo começaram a se enraizar. Claro, nem tudo mudou da noite para o dia. Preconceitos e maus hábitos persistiam. Mas o importante era que a mudança havia começado. E um vento que começa a soprar nunca para completamente. A capitã Sofia Oliveira, na vanguarda desse vento de mudança, estava pronta para seguir seu caminho. Sua verdadeira vida militar estava apenas começando. Passou-se um ano. As estações completaram seu ciclo, e a estação chuvosa e implacável retornou à Amazônia, mas a atmosfera no batalhão Onça Pintada era incomparavelmente mais calorosa e vibrante. No centro dessa transformação estava a recém-impossada comandante de companhia, a capitã Sofia Oliveira. Após recusar a oferta do ministério e retornar ao campo, ela se dedicou à sua missão com uma devoção inabalável. Para evitar que a dor que sofreu se repetisse, ela estabeleceu e praticou sua própria filosofia de liderança, baseada em 3 pilares simples e claros: competência acima da patente, comunicação e respeito, e a responsabilidade é minha. Ela aprendeu o nome de cada soldado, ouviu suas dificuldades e, ao planejar treinamentos, incorporou ativamente as opiniões de sargentos e soldados. Liderava pelo convencimento racional, não pela ordem autoritária. Os membros da unidade, inicialmente estranhando seu método, gradualmente abriram seus corações. Especialmente os soldados que haviam sido feridos pela liderança antiquada do passado a seguiram com lealdade genuína. Sua companhia tornou-se conhecida não apenas pelo desempenho nos treinamentos, mas também por ter a menor taxa de incidentes de violência e acidentes, a companhia para a qual todos queriam ser transferidos. No entanto, resquícios da velha guarda ainda existiam. Alguns sargentos e oficiais mais antigos zombavam de sua liderança, chamando-a de mole. Eles ainda acreditavam que uma cultura rígida e vertical era a única maneira de manter a força de combate do exército. O mais resistente era o sargento-chefe Borges, um veterano que servia na unidade desde os tempos de Montenegro, um homem com a mentalidade do manda quem pode, obedece quem tem juízo gravada na alma.
Capitã, o exército não pode funcionar do seu jeito. Passar a mão na cabeça desses recrutas só vai minar a disciplina. Numa guerra de verdade, eles todos morreriam. Borges constantemente se opunha aos métodos de Sofia. Em vez de confrontá-lo, Sofia tentava persuadi-lo com paciência e provar seu valor através dos resultados. O teste final veio na competição de melhor companhia de combate, organizada pela brigada. Na competição, onde a honra do batalhão estava em jogo, a companhia de Sofia, contra todas as expectativas, avançou até a final. O adversário era a companhia de elite de um batalhão vizinho, famosa por sua intensidade de treinamento brutal. A tarefa final era uma missão tática de alta complexidade: infiltrar-se em terreno montanhoso e de selva fechada durante a noite para capturar um alvo. No meio da missão, uma tempestade torrencial desabou. As comunicações foram cortadas, e a unidade corria o risco de ficar isolada. O posto de comando ordenou a suspensão do treinamento por segurança. Foi quando Borges gritou para Sofia: "Está vendo, capitã? É por isso que o treinamento precisa ser como uma guerra real. De que serve toda a sua comunicação e respeito numa crise como esta?" Naquele exato momento, sinalizadores de cores combinadas começaram a iluminar o céu noturno, disparados pelos pelotões isolados. Era o sinal de que cada pelotão, usando seu próprio julgamento, havia ativado os meios de comunicação de emergência pré-acordados, encontrado rotas alternativas e chegado em segurança ao ponto de encontro. Foi um milagre criado pelo método de treinamento de autonomia e responsabilidade que Sofia sempre enfatizou. Os soldados, mesmo sem ordens de um superior, pensaram por si mesmos, tomaram decisões e encontraram o melhor caminho. A companhia de Sofia venceu a competição por uma margem esmagadora. No pódio, os membros da companhia, encharcados, jogaram Sofia para o alto em comemoração. Observando a cena com uma expressão complexa, o sargento Borges se aproximou silenciosamente de Sofia e prestou continência. "Capitã, eu estava errado. A senhora é uma verdadeira comandante. De agora em diante, servirei com total lealdade." Foi o momento em que a velha e a nova era finalmente se harmonizaram. Sofia apertou calorosamente a mão de Borges. Naquela noite, na festa de comemoração, Sofia disse à sua companhia: "Vencemos hoje não porque eu sou boa, mas porque confiamos e respeitamos uns aos outros. Um exército forte não vem de armas ou patentes, mas dessa confiança. Nunca se esqueçam, somos irmãos de farda." Todos aplaudiram calorosamente suas palavras. Após a festa, Sofia foi sozinha a uma colina com vista para a base. O ar frio da noite era revigorante. Os últimos anos passaram por sua mente como um filme. A empolgação de sua chegada, o desespero e a raiva, a luta solitária e finalmente a esperança redescoberta. Ela havia perdido muito, mas ganhado muito mais. Ela não era mais uma mulher frágil fingindo ter um coração de aço. Havia se tornado uma comandante com um coração verdadeiramente forte. As cicatrizes não a destruíram, pelo contrário, a tornaram mais resiliente. Longe, do outro lado da fronteira, a terra desconhecida estava mergulhada em profunda escuridão. Mas aqui, na linha de frente do Brasil onde ela estava, uma esperança mais brilhante do que nunca resplandecia. Sentindo a responsabilidade em seus ombros, mais pesada que as estrelas em seu uniforme, Sofia sorriu silenciosamente. Sua luta ainda não